Vamos falar agora, portanto, dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. E aqui eu vou fazer essa abordagem em dois momentos distintos. Muitas pessoas imaginam que o Código de Processo Civil trata da antecipação de tutela tão somente no artigo 273. Isso não é verdade. Concurseiro, preste atenção. Isso não é verdade. Esse é um mito que se criou e que não é exatamente correto. Aliás, como todo mito, é um mito falso. Seria até uma redundância dizer isso. Veja bem, o artigo 273, ele trata dos requisitos da antecipação de tutela de obrigação de dar, da obrigação de pagar a quantia certa. A antecipação de tutela de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa está regida, respectivamente, no artigo 461, parágrafo 3º, e 461A, parágrafo 6º. Então, o artigo 273, no seu grosso, ele trata tão somente e principalmente dos requisitos necessários à antecipação de tutela de obrigação de dar, de pagar quantia, de obrigação de pagar quantia certa. Portanto, vamos analisar aqui quais seriam esses requisitos. E aqui eu convido os senhores a abrirem o Código de Processo Civil, por favor, no seu artigo 273. Prontos? Estamos juntos? Abriram o código? Podemos prosseguir? Vamos lá. Vamos ver aqui o que diz o artigo 273. Vamos estudá-lo por etapas, por pedaços, por fragmentos, para nós podermos analisar quais são os requisitos necessários à antecipação de tutela. Pois bem, olha aqui o que diz o artigo 273, caput, logo no seu início. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Então, olha aqui bem. O primeiro requisito que nós teríamos seria a existência de requerimento do interessado. Um requerimento. Vale dizer, a contrário senso, a princípio, regra geral, o juiz, quer seja o juiz comum ou o juiz federal do trabalho, ele não pode antecipar a tutela de ofício. O Código é enfático ao dizer da necessidade de requerimento da parte. Então, veja bem, eu sei que nós estamos aqui diante de pessoas que prestam concurso público. E imagino que algumas prestam concurso para servidor, outras prestam concurso para a magistratura, outra para o Ministério Público. Então, eu vou dar aqui uma dica de como você tem que abordar essa questão. Numa prova objetiva, por exemplo, a prova de primeira fase do concurso da magistratura, ou uma prova para concurso para servidor, se cair lá perguntando se o juiz pode antecipar a tutela de ofício, diga que não. Vá naquela opção que é a que está mais inserida dentro do que diz a legislação. Nas provas objetivas, via de regra, o examinador quer saber se nós conhecemos detalhadamente a legislação ou a jurisprudência simulada. Portanto, diga que não, que o juiz não pode antecipar a tutela de ofício. Isso numa prova de primeira fase. Mas agora vamos buscar colocar assim, um grão de sal a mais nessa discussão. Será que, de fato, o juiz não pode mesmo, em condição alguma, antecipar a tutela de ofício? Nós vamos ver que em determinados contextos excepcionais, é claro, onde haja evidente disparidade de armas entre as partes, a doutrina defende a possibilidade de que nós possamos sim antecipar a tutela de ofício. Então essa já seria uma resposta para uma segunda fase. Numa segunda fase de concurso de magistratura, o examinador quer saber se, além da lei que você demonstrou conhecer na primeira fase, você conhece também o que a doutrina fala, o que a jurisprudência fala, se você tem espírito crítico ou não. Tudo isso o examinador está buscando aquinhoar, saber se você tem condições, de fato, de ser um juiz ou um procurador que vai manejar o direito processual para além do que a lei diz estritamente, com conteúdo doutrinário e com conteúdo jurisprudencial. E nós vamos ver que há grandes doutrinadores, posso citar, por exemplo, Luiz Guilherme Marinoni,
José Roberto dos Santos Bedac, Carlos Henrique Bezerra Leite, que defendem, sim, a possibilidade excepcional de um juiz antecipar a tutela de ofício. E isso vai se dar muito enfaticamente, principalmente no processo do trabalho. Porque no processo do trabalho, nós temos algumas situações que justificam a concessão antecipada da tutela de mérito de ofício. Primeiramente, pelo seguinte, porque há grande disparidade de armas entre as partes. Nós sabemos que o trabalhador é hipossuficiente diante do seu empregador. Em segundo lugar, porque no processo do trabalho, e aqui não estou nem discutindo se esse ponto de vista é certo ou errado, mas o fato é que, diante da jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho, o artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho continua em pleno vigor, valendo dizer que existe no processo do trabalho, reconhecido à própria parte o direito de postular. Então, o direito de postular no processo do trabalho não é restrito tão somente aos advogados, como é no processo civil. No processo do trabalho, a parte pode apresentar diretamente a sua postulação em juízo e ela será conhecida. Ora, é claro que a parte não tem um domínio aprofundado da técnica que lhe possibilite, por exemplo, requerer uma antecipação de tutela. Em determinados contextos, se o juiz perceber que se ele não antecipar a tutela, ele vai chegar a um resultado injusto, é plenamente possível que ele o faça de ofício. Nesses contextos, friso mais uma vez, onde haja disparidade de armas. Aliás, é necessário perceber que existe uma outra nuance do processo de trabalho que o diferencia bastante do processo civil, que é a possibilidade, por exemplo, do juiz fazer a execução da sentença de ofício, coisa que não é permitida ao juiz comum. Ou seja, o juiz do trabalho possui um poder inquisitivo bem mais amplo do que o juiz comum. E tudo isso justifica, principalmente, não só no processo do trabalho, mas principalmente no processo do trabalho, a possibilidade de se conceder a tutela antecipada de ofício. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo que eu já vivi, uma circunstância prática, no momento que eu antecipei a tutela de ofício. Eu estava, certa vez, fazendo audiência em São Félix do Araguaia. São Félix do Araguaia é uma cidade de 6 mil habitantes, que é conhecida como Vale dos Esquecidos, porque o poder público nunca se fez presente lá. E eu tinha diante de mim uma trabalhadora extremamente simplória, que ela tinha um pedido apresentado por via do justpostulante. Ela queria apenas e tão somente que eu determinasse que o empregador fizesse a baixa na carteira dela. Segundo ela tinha conseguido um outro emprego naquela cidade, e o empregador que a contrataria falou: olha, só assina a sua carteira depois que você tiver a baixa do seu emprego anterior. Só que essa empresa, ela tinha quebrado, tinha sumido no mundo, ela teria que ser citada por edital. Imagina, para eu fazer uma citação por edital, eu vou gastar de 20 a 60 dias. Posteriormente, a empresa não virá a juízo, eu vou ter que prolatar uma sentença, vou ter que intimar mais uma vez por edital da sentença. Vale dizer, um processo como esse, tão singelo, duraria um tempo enorme e provavelmente aquela pessoa perderia o emprego para uma outra, porque o empregador estava com urgência de contratá-la. E vocês não sabem o que é um emprego com carteira assinada num local tão distante como São Félix do Araguaia, uma cidade de 6 mil habitantes. Isso para vocês pode parecer que é algo sem valor, mas naquele local é algo assim que modifica, que transforma a vida das pessoas. Eu pensei comigo, a empresa é rebelde, não compareceu. Se eu não der essa tutela agora, essa senhora vai perder esse emprego. Eu posso deixar ela perder o emprego? Seria justo que eu assim o fizesse como jurisdicionado? Não tive dúvidas. Percebi que ali era um caso típico que eu poderia conceder a tutela de ofício. Concedi a tutela, no mesmo momento eu peguei a carteira dela, eu mesmo dei baixa na mesa de audiência e devolvi. Quando eu devolvi a carteira, a senhora começou a chorar, de tão feliz que ela ficou. Esse julgamento tão simples, talvez seja um dos julgamentos mais marcantes que eu já tive na minha vida. Eu teria outros exemplos para mostrar de possibilidade de antecipação de tutela de ofício, mas não vou fazê-lo porque, de fato, nós já estamos um pouco adiantados na hora. Meu código de processo caiu aqui, não sei se vocês perceberam. Vamos lá. Pois bem, na sequência, vale dizer, quem possui legitimidade, portanto, para fazer perante o Poder Judiciário o requerimento da antecipação de tutela,
Não há dúvida, o artigo 273 deixa bastante claro que esta é uma faculdade que é atribuída ao autor, evidentemente. Diz aqui o 273, vocês devem estar com ele aberto aí na frente. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Se é no pedido inicial, obviamente que a antecipação de tutela é uma técnica de inversão do ônus do tempo favorável ao autor. Portanto, será o autor que terá legitimidade para fazer o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Agora, vale dizer, existem outros legitimados? Existem outros legitimados que poderiam fazer esse pedido? A doutrina é bastante unânime, aliás, ao dizer que sim. Por exemplo, o assistente, seja ele simples ou litisconsorcial, pode fazer o pedido de antecipação de tutela em favor do assistido. É claro que no caso da assistência litisconsorcial ele faria até como parte, né? Mas na assistência simples também, se o assistente simples, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil, tem os mesmos poderes e submete-se aos mesmos ônus que o autor, aliás, que o assistido, é óbvio que também o assistente simples pode fazer o pedido de antecipação de tutela. Também o pode o Ministério Público. E veja bem, eu não estou falando aqui do Ministério Público quando atua como parte. Como parte, ele faz o pedido de antecipação de tutela como parte. Mas eu estou falando do Ministério Público quando atua como custos legis. Por exemplo, uma causa que envolve interesse de menor. O Ministério Público do Trabalho está participando como custos legis. Ele pode perfeitamente, para preservar o ordenamento jurídico, pedir antecipação de tutela em prol do menor que justifica a sua participação no processo. Bom, vamos passar para frente. Vamos agora entrar naqueles requisitos que são realmente os mais discutidos. O primeiro requisito, desses mais importantes, nos diz o artigo 273, é a existência de uma prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação. Então, prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação. A primeira discussão a se fazer aqui: o que é prova inequívoca? Olha, gente, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Muita gente acha que prova inequívoca é uma prova irrefutável. E isso não é verdade. Prova inequívoca não é sinônimo de prova irrefutável. Tanto é que o parágrafo 4º do artigo 273 permite ao magistrado rever o provimento antecipatório a qualquer momento. Se o magistrado pode rever o provimento antecipatório a qualquer tempo, significa dizer, por linhas transversas, que a prova inequívoca não é uma prova irrefutável. Ela é uma prova que pode, no curso do processo, ser sim superada, perfeitamente superada. Então, o que é uma prova inequívoca? A prova inequívoca é uma prova formalmente perfeita, qualquer que seja a sua natureza, que, no âmbito da cognição sumária, possa fazer aparecer aquilo que é verossímil, aquilo que é crível, aquilo que é plausível. Portanto, olha aqui que interessante, turma. Preste atenção. Nós não trabalhamos na antecipação de tutela com cognição exauriente. Primeiro ponto. Não trabalhamos com cognição exauriente. Estamos trabalhando no campo da cognição sumária, da cognição não exauriente. E muito menos estamos trabalhando no campo da certeza. Nós estamos trabalhando no campo da probabilidade e não no campo da certeza. Aliás, como todos nós sabemos, sequer na cognição exauriente nós atingimos a certeza. Não seria na análise de uma antecipação de tutela que nós trabalharíamos com requisito de certeza. Portanto, a antecipação de tutela nós trabalhamos no campo da probabilidade. Portanto, prova inequívoca que seja capaz de conduzir à verossimilhança do alegado é uma prova formalmente perfeita que, no âmbito da cognição sumária, seja capaz de apontar, de demonstrar aquilo que é crível, aquilo que é verossímil, aquilo que é provável. Não estamos diante de prova irrefutável.